Muito bem, pessoal. Vamos para mais uma aula de atualização aqui pela Academia Fiscal. Eu sou o professor Eli, da Academia Fiscal, e hoje a gente vai trazer uma mini aula de um assunto que é bem discutido nos nossos cursos, e essa pergunta é bem recorrente, e eu vejo ainda que muitas empresas fazem errado, muitos profissionais não conhecem a forma correta de dar o tratamento tributário e acaba colocando a empresa em risco de autuações fiscais, faz o seu processo de fechamento fiscal errado, orienta os clientes na contabilidade errado. Consequentemente, você tem aí vários aspectos negativos que vão colocar uma empresa numa situação de risco, e é uma operação até que relativamente comum, praticado dependendo do tipo de segmento da atividade da empresa, ela é bem presente, né? Eu estou falando da operação aqui de formação de kit, formação de kit, qual é o tratamento fiscal correto, qual é o tratamento tributário correto quando eu estou falando da formação de kit. O que, que é essa formação de kit, né? A tendência é a gente entender que é um processo de industrialização. Então, a gente tem aqui no primeiro olhar para a operação, a gente tende a entender que a formação de kit, que é juntar vários tipos de produto, itens, numa mesma operação, numa mesma venda, numa mesma nota fiscal, eu coloco ali produto A, B, C e D e formo ali o chamado kit, e vendo isto como kit, inclusive. E, na prática, muitas empresas entendem que este é um processo de industrialização e eles acabam utilizando a NCM de dos produtos ali indicados para formar aquilo, um conjunto ou chamado kit. Então, você tem lá 20 itens, 15 itens, 10 itens na nota fiscal, itens totalmente diferentes, com funcionalidades diferentes, com aspectos próprios diferentes entre si, e eles acabam vendendo, juntando todos esses itens e atribuem ele um único NCM. Isso é comum, por exemplo, vou pegar aqui dois exemplos: sistema de incêndio, sistema de combate a incêndio. Ele é composto por vários itens, né? Extintor, sprinter, sensores, monitores de identificação de fumaça e por aí vai. Cada item é um item com uma NCM distinta, um NCM próprio e com uma funcionalidade própria, tá? Então, ele é um sistema de combate a incêndio, um sistema de telefonia, que é composto por fios, cabos, aparelho, monitor, um sistema de vigilância e segurança, tudo isso é vendido como sistema. E em outros aspectos comerciais também são operações conhecidas como kit, tá? Então, você vai analisar na mesma situação do kit, as operações que formam sistemas, tá? Mais especificamente falando do kit. O kit caracteriza, então, um processo de industrialização. A formação de kit pode ser considerado como um processo de industrialização. Vamos ver o que diz aí o artigo 4º, parágrafo único do regulamento do IPI, que é o que define o que é industrialização, afinal de contas. Eu não vou descer muito no detalhe aqui, porque neste mesmo canal aqui, o vídeo anterior é uma aula só sobre industrialização, o que é industrialização. Então, eu recomendo fortemente que essas duas aulas se complementam. Então, você pode ter acesso a essa aula aí que está disponível aqui no YouTube. Se você é do nosso curso de ICMS, IPI, praticamente fechamento fiscal, essa aula já está aí no seu curso, tá? A aula no módulo de IPI que a gente viu, analisou detalhadamente todas as hipóteses de industrialização que caracteriza a industrialização. Então, está aqui no canal disponível, acho que é uma aula antes dessa, e para quem já fez o curso de ICMS, IPI, prática de fechamento fiscal, essa aula já está lá. A industrialização vai se caracterizar como uma operação que modifica a estrutura do produto, a natureza, funcionamento, acabamento, apresentação, finalidade. Então, ele traz na sua definição a necessidade de uma alteração, né? O que a gente pode
identificar aqui fortemente né, na interpretação dessa análise do regulamento é que, se você analisar, ó, ele são ações que modificam, né? Então, muda a natureza, muda o funcionamento do produto, muda o acabamento, muda a apresentação ou aperfeiçoe ele para o consumo. Você fala, bom, ele, mas se eu juntar todos os itens, não estou numa embalagem, não estou mudando a apresentação, é o que vamos ver se essa formação de kit irá caracterizar um processo de industrialização ou não. Tá? E aí ele complementa que são irrelevantes para caracterizar a operação como sendo de industrialização, o processo e o local. Então, ele quer dizer aqui que pouco importa se você faz internamente com o uso dos seus equipamentos, das suas máquinas, ou se você faz através de terceiros. Então, pouco importa o local ou as condições. O que vai importar é se essa ação caracteriza um dos 5 modelos de industrialização que tem a previsão no regulamento. Tá? Então, depois dessa definição, o próprio regulamento vai dizer o que é industrialização. Industrialização é transformação, é beneficiamento, é montagem, é acondicionamento e é renovação. São esses os 5 itens da industrialização. Como eu falei para você aqui na aula anterior, no vídeo anterior, tem uma aula de quase meia hora só sobre industrialização. Eu recomendo que você volte lá e verifique esse vídeo também. E aí você consegue ter uma maior compreensão do que é o processo de industrialização. Perfeito? Então, para caracterizar a industrialização, tem que ser uma transformação, tem que ser um beneficiamento, ou uma montagem, um acondicionamento, né? Ou um recondicionamento, uma renovação. São essas 5 estruturas previstas no regulamento, são os 5 institutos que irão caracterizar um processo de industrialização. Fora isso, não é industrialização. Então, essa é também o entendimento da resposta à consulta 19383 aqui da Cefaz de São Paulo, mas a gente vai pegar também a federal, né, para poder confirmar isso, que a interpretação é em ambas as legislações, portanto, aplicável a todo o território nacional, e ele vem aqui e diz o seguinte, tá? Nessa solução de consulta. Ele vai dizer que a composição de kit, reunindo vários produtos separados, não constitui mercadoria autônoma. Então, se eu juntar todos esses itens numa única nota fiscal e chamar ela de kit, não significa que aquela é uma mercadoria autônoma. O que é uma mercadoria autônoma? É uma mercadoria resultante de um processo de industrialização, onde ela tem as funcionalidades e a destinação específica. Então, ela funciona sozinha, aquela mercadoria, aquele item, ela não depende de outros itens naquela operação especificamente. Então, ela é uma unidade autônoma. Então, ela vai lá com partes e peças, mas no final ela forma uma unidade autônoma, independente. Como eu falei, por exemplo, do sistema de combate a incêndio, se eu mandar só o extintor, ele tem uma unidade autônoma, ele é um extintor. Agora, se eu mandar o extintor e o splinter, todos os dois são unidades autônomas, têm funcionalidades diferentes, distintas. Então, colocar todos eles uma única nota fiscal não cria um outro item autônomo, um outro equipamento autônomo. Cada um tem a sua especificidade. Então, para caracterizar um processo de industrialização, é a necessidade de o resultado desse processo de industrialização ser um produto ou uma unidade autônoma. O que a junção de meros elementos ali inseridos numa única nota fiscal, na formação de kit, não caracteriza uma unidade autônoma. Também essa é a interpretação aqui da Cefaz de São Paulo nessa solução de consulta. Tem várias outras, eu procurei trazer uma das mais recentes sobre o tema. E ele continua, quando da comercialização do kit, então, quando você for vender esse kit, além dos demais requisitos necessários da legislação para venda,
contidos no documento fiscal deverão ser indicados nos campos destinados ao detalhamento de produtos e serviços todos os dados das mercadorias, olha lá, todos os dados das mercadorias que o compõem. Então, eu vou ter que indicar individualmente por NCM todos os produtos que compõem este kit, que não é resultado de um processo de industrialização, logo não é uma unidade autônoma, logo eu não posso reunir todas aquelas partes, todos aqueles itens e atribuir um único NCM numa única tributação. Eu terei que individualizar na nota fiscal todos os itens que compõem aquele kit com a sua descrição própria e com o seu NCM próprio e atribuir a sua alíquota correta, a sua tributação correta individualmente naquele documento fiscal. E aí ele prossegue. Todavia, se eu vender um produto completo, mas que está indo em partes e peças e módulos, e que formam uma unidade autônoma, aí sim eu vou descrever somente a unidade final. Eu não vou descrever todas as partes e peças que compõem aquele item que está sendo vendido, que está sendo transportado. O fundamental é saber se essas partes e peças, se o conjunto forma uma unidade autônoma. Eu vou montar isso lá no final e ela vai formar uma unidade autônoma. Aí sim, eu vou reportar a tributação ao NCM final deste produto. Quando eu tenho lá o chamado sortidos, que é o termo que a legislação federal traz, eu tenho vários itens separados e distintos, estou vendendo isso como um kit, item A, B, C e D, eu tenho que seguir isso individualmente, porque eles não vão formar uma unidade autônoma no final da operação, ok? Então, está aí o posicionamento da Cefaz, que na formação de kit não caracteriza um processo de industrialização para fins de tributação uma unidade autônoma, o resultado, e eu tenho que individualizar todos os itens que formam o kit, obedecendo e seguindo a sua própria NCM e a sua própria tributação, neste caso. E o mesmo entendimento da Receita Federal, em solução de CONSIT, no dia 25 de fevereiro de 2019, 98058, existem diversas, muitas, no mesmo sentido, de formação de kit. E ele vem aqui e também coloca o mesmo posicionamento, tá? Então, olha lá, o conjunto de artigos variados, composto por 11 produtos distintos, chamado composto por kit, artigos diversos, não corresponde a um sortido nos termos, nos sentidos determinados da regra interpretativa RGI. Então, existe uma regra de interpretação da NEST que traz esse processo de interpretação de sortidos. Sortidos são vários itens que formam depois uma unidade autônoma e eu poderia, sim, aí classificar numa única classificação fiscal. Mas notem aqui que nesse processo de solução de consulta, olha o que ele tem. Ele tem kit Arduino, deve ser, né? Módulo ultrassônico, suporte para 4 baterias, motor DC6V, multímetro digital. Então, são vários itens que já são itens que têm funcionalidade autônoma e que, no final, não vão formar um produto. São itens que formam um determinado sistema, aqui, possivelmente, para atender a questões laboratoriais, né, no curso de engenharia de produção. São itens que eles vão juntar para poder utilizar, mas que não formam, no final, um produto autônomo necessário para caracterizar o processo de industrialização e aí sim a utilização de um único NCM. Logo, aqui a decisão nessa solução de consulta vem e fala que cada componente segue seu próprio regime de classificação de NCM na nota fiscal. Então, pessoal, percebem a diferença do resultado de um processo de industrialização? Veja aí o vídeo anterior para você se atualizar. Quem está no curso já possivelmente estudou esta parte em muito mais detalhes, mas tem um briefing na mini aula aí de industrialização. Então, segue o seu regime próprio de classificação. Não posso
jogar, colocar vários itens distintos numa nota fiscal e vender aquilo como um kit e atribuir uma NCM específica para aquele grupo de produtos e uma única tributação, tanto para fins de ICMS quanto para fins de IPI. Isso não existe. Se está sendo feito errado, e se está sendo feito errado, você tem uma exposição fiscal e uma possibilidade grande de autuação. Ok? Resumindo, então, o que a gente tem aí é que a formação de kit não caracteriza industrialização. Todos os itens do kit devem seguir a sua própria NCM, sendo discriminada individualmente cada item na nota fiscal. Perfeito? Se estiver fazendo errado, você tem que mudar o seu processo, porque a cada minuto a cada operação errada que você continua fazendo, o seu risco continua aumentando, tá? Então, o resumo é esse. A gente tem que fazer desta forma, esta é a forma correta a ser aplicada no tratamento de kit. Você pode até comercialmente chamar de kit, mas não vai caracterizar um processo ou um único produto em termos de tributação, porque não forma uma unidade autônoma, ok? Esse foi a nossa aula de atualização, sempre aulas aqui de atualização no curso de vocês, de prática de ICMS e IPI. Quem quiser aprofundar, tá aí na descrição do vídeo, tá os links para esses cursos, EADs totalmente gravados e sempre com uma atualização. Clica aí, conhece um pouco mais do nosso curso. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aí seu comentário também e a gente tem o maior prazer de responder esse comentário. E aguarde aí os próximos vídeos e as próximas atualizações. Ok? Então, aguardo vocês aí na próxima. Valeu, até lá, um abraço.